Olá, boa tarde. Olá, Luiz. Boa tarde. Eu vou colocar uma música para vocês irem ouvindo enquanto nossa convidada não entra. Só um minutinho. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos. Oi, gente, boa tarde. Feliz Dia do Amigo para todos. Tô vendo aí que entrou a Evelyn, que é minha filha, a Sara, da Nina Albina, já está online, o Gugu Werneck, que é um lindo menino com albinismo também, Rafael, Vanessa, Osnilda, Ninha, boa tarde, gente, Paulinha, Poderosas do Forro, todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos ter assim uma live bastante especial para mim, principalmente, que é uma data que assim coincidentemente faz um ano que eu lancei o livro Sabrina, a Menina Albina. E a Sara Barbaresco foi uma das minhas primeiras clientes. Eu acredito que a Nina estava com tipo 2 ou 3 meses de idade, ela era bem pequenininha, e a Sara comprou o livro Sabrina, a Menina Albina, quando eu lancei. E olha que ela tá lá no norte, no extremo norte do Brasil, e assim, eu fiquei bastante surpresa e muito grata, né, por ela ter entrado em contato comigo e adquirido o livro. Bom, feliz Dia do Amigo para todos, né? E eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Celina Bezerra, eu sou escritora, sou professora também da Rede Pública do Estado de Sergipe e tenho 2 livros publicados, assim, só meus, né? Então, o Sabrina, a Menina Albina, e tenho também o Bruna, uma amiga Down mais que especial, que já vai fazer 3 anos que eu fiz o lançamento dele e ele já está na 2ª edição. Eu vou chamar a Nina. Nina, você pode dar a Nina não, a Sara. Sara, você pode dar um oi, por favor, só para que eu possa lhe chamar? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá. Achei ela aqui. Opa. Entrar.
Olá, Oi, Sara. Celina, Como é que você me vai? Tudo bem? ouve? Boa tarde, tudo bem? Você Boa me ouve tarde. bem? Estou ouvindo muito bem. Você está me ouvindo bem? Vocês, pessoal que está Sim, aí online, está nos ouvindo bem? Todo por mundo aqui tudo aí? certinho. Perfeito. Sara, eu quero, primeiro de tudo, agradecer por você ter aceitado o meu convite para a gente bater esse papo assim nessa tarde. E quero que você se apresente e fale um pouquinho, de quem é Nina. Oi, Celina, imagina, o prazer é todo meu. Tá aqui, olha, estamos com a Sabrina junto aqui com a gente. Eu fiquei feliz de saber, né, que coincidentemente faz um ano de lançamento, porque eu te conheci por causa do livro, né? Então, eu acho que Exatamente. tem tudo a ver essa live hoje. Vai ser uma tarde bem gostosa. E vem cá, deixa eu apresentar a Nina. O pai da Nina, olha aqui como que ela tá grandona. Olá, olá, Ela tudo fez bem? um aninho também esses dias. Então, ela é de que dá? Ela é de junho? 30 de junho. Ó, Então, ela nasceu junto praticamente com, com o livro. foi? Que dia que você Um beijo, lançou? linda. Ela mandou, oi, um beijo para você também. Coisa mais linda desse mundo. Muito prazer, papai da Nina. Qual o nome do papai da Nina? Prazer, Marcelo. Marcelo. Muito prazer, viu? Prazer é todo Então, meu. vamos. É muito linda. Então, Manda beijo. Manda beijo. muitos Ah, beijos para todos os seguidores. tchau, Ela tem tchau. muitos Obrigada pela seguidores presença de todo nessa mundo. Tchau, na rede. tchau. Tchau, meu amor. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, eu Aí o quero papai vai perguntar a ficar com a vocês, Nina agora, ele vai porque ficar para eu com ela? conseguir me concentrar. É. Assim. Então, Tchau, primeiro de tchau. Tchau. tudo, Sara, eu quero te perguntar como foi a surpresa de quando você teve a Nina e ver que ela era uma menina albina. Olha, foi uma surpresa muito grande porque a gente descobriu na hora do parto, né? Então, no nascimento mesmo, a hora que a gente viu aquele cabelinho branco, eu tomei um susto, né? Eu falei, uai, tem alguma coisa estranha aí, mas só queria saber se estava tudo bem, só queria saber se estava tudo bem. Então, foi um susto porque foi tudo muito rápido, intenso, né? O parto é um Sim. momento muito intenso. Então, aí a gente ficava naquela dúvida: será que não é albina, é só loirinha, mas puxou para quem? E aí eu lembro que na época, né, a pediatra nos acalmou, aí depois nos encaminhou para um especialista para a gente ter ou não o diagnóstico. Ah, perfeito. E aí, a partir da hora que você recebeu esse diagnóstico, eu acredito que tenha chegado junto uma série de desafios e também de aprendizados, né? Porque quando a gente está grávida. Foi sua primeira filha? Sim, aham. A primeira filha. Porque quando já é mãe de segunda viagem, né? Você já sabe lidar com o bebê e tal. Então, tudo aquilo que a gente aprende quando vai ser mãe, né? Tem várias coisas que informam, mas ninguém informa como tratar de uma criança com albinismo. Né? Eu acredito que ninguém tem nenhuma mamãe que hoje é mãe de albino, né? Tenha tido a não ser que tenha tido mais de um filho com albinismo, mas que tenha tido esse aprendizado. Então, eu queria saber de você quais foram esses desafios e os aprendizados que você teve com o nascimento da Nina. Você comentou bem, né? O fato de ter sido a primeira filha, então a gente já tem que lidar com todos esses desafios de aprender a ser mãe, né? As dúvidas da maternidade. E aí, o grande desafio agora era entender como ser mãe de um bebê albino, né? Porque eu até então eu não tinha conhecido ninguém que era albino, eu nunca tinha assim sabido o que estava envolvido no albinismo, né?
E aí, quando o oftalmologista fez o diagnóstico, ele disse que ela provavelmente teria baixa visão, que ela poderia ter o nistagmo, né? Então, o desafio maior foi aí, né? Aceitar Sim, isso. Então, sim. como que seria? Como que seria o futuro dela? Que aí a gente já vem com É uma planos, dúvidas, característica genética que medos, ela né? trouxe. Então, é Isso. filha. Então, isso aí é acolher, ressignificar e continuar. Exatamente. Tudo isso eu tive que aprender, né? Foi o grande desafio que a Nina me trouxe quando ela nasceu, né? E a questão do dermatologista, ela também teve que ir a dermatologista para te orientar. Sim, a gente foi. No oftalmologista, a gente foi com 2 dias de vida. Então, Sim, assim que ela nasceu, como a gente já tinha como já tinha a dúvida, a gente já foi direto e ele já detectou no exame simples que ela não tinha melanina na retina. E como o cabelinho dela era branco, ela também não tinha melanina no cabelo, né? E aí, logo em seguida, a gente foi na dermato também, mas até então ela tinha acabado de nascer, né? A pele era de um bebê normal, nada diferente. sim, certo. E aí você foi orientada a ter os cuidados com o, os olhos e com a pele. Que cuidados são esses que se tem com um bebê albino, né? Porque é um pouquinho diferente. É claro que hoje é bastante essa orientação de usar o protetor solar sempre que sair no sol, não só para as crianças, mas para com os adultos também, e não só os de pele clara, como todas as pessoas devem utilizar protetor solar para se proteger dos raios ultravioletas, né, do sol. E aí eu queria saber de você, esses cuidados, quais são eles? Quando ela nasceu, né, e a gente descobriu que era albina, e todo mundo, não, mas não se preocupa, é só se proteger do sol, né? Ela é bem branquinha, tá tudo certo. E aquilo me incomodava porque, no fundo, quando a gente começa a entender o que é o albinismo, a gente sabe que não é só isso, né? Não é, ela Sim, não é só branquinha e é só cuidar do sol. Tem muito mais coisa envolvida. É claro que ela é uma menina normal e vai ter uma vida normal com as suas limitações, mas graças a Deus o desenvolvimento dela está sendo ótimo. Mas assim, a gente foi no dermatologista. E o médico especialista em albinismo é o dermato, né? Mas eu sim, acho que, assim como eu, a maioria dos pais, a grande preocupação não é com a pele, é com a visão, né? sim, Então, a pele, sim, a gente protege, a gente vai. Porque por falta da melanina, que é a proteção natural da pele, eles absorvem os raios ultravioletas com muito sem mais filtro, né? Uhum, intensidade, exatamente, do que quem sim, tem melanina, né? Por exemplo, uma pessoa que é morena, se ela pegar um sol, ela fica bronzeada, né? Uma pessoa bem branquinha, se exatamente, for pegar um sol, vai ficar vermelha, né? é verdade. Justamente porque uma não tem proteção na pele. Então, a Nina também corre um risco muito maior de pele. Tanto que albinos mais velhos, que não tiveram, adultos, né? Que não tiveram cuidado quando criança com a pele, hoje tem uma pele muito mais envelhecida, né? Tem as feridinhas das manchinhas do sol e tudo mais. Mas, É enfim, a verdade. pele a gente se preocupa, a gente cuida, né? A gente coloca protetor, roupa UV, Chapeuzinho, boné, papelzinho, exatamente. Adapta os horários de brincadeira depois do sol e tudo mais, né? Mas com a perfeito. visão, os cuidados eles são maiores, porque eu já comecei. Com a pele a gente cuida. Ela começou a usar protetor solar a partir dos 6 meses de idade. Agora, com a Certo, visão, desde o nascimento, eu já comecei a fazer um trabalho de estimulação visual com ela. perfeito. Então, eu queria que você falasse assim um pouquinho
sobre o que é o albinismo oculocutâneo, né? E aí, quais são os estímulos que uma criança com albinismo ou com baixa visão, não só albina, mas qualquer outra criança com baixa visão, precisa ter de estímulo para que ela possa ter esse sentido mais aguçado. Você pode falar um pouquinho? O que você tem feito para estimular a visão dela? Assim, falar sobre albinismo, eu vou falar de uma forma bem leiga mesmo, como mãe, né? Nada assim, assim, né? Sem termos técnicos, mas eu sei que tem o albinismo ocular, que é aquele só nos olhos mesmo. Então, pode ser que alguém tenha falta de melanina só no olho, mas o cabelo seja da cor do nosso, por exemplo, né? Então, você não sente muita diferença, você vai descobrir isso, às vezes, quando adulto. Mas o óculo cutâneo, que é o caso da Nina, além dos olhos, envolve o cabelo e a pele. Então, foi por isso que a gente desconfiou, porque o cabelo dela não nasceu, por exemplo, parecido da cor do meu, né? Castanho ou mais escuro. Nasceu muito branquinho, né? E não era nem um loiro, era branquinho. Então, quando a gente eu fui em vários oftalmologistas, isso é muito importante, porque às vezes você vai em um, não é muito bem acolhido, aí você vai em outro, que tem uma outra visão, tem um outro direcionamento. Então, nesse segundo que eu fui, ela já me orientou muito a estimulação visual desde pequeno, porque o albino, por falta da melanina na retina, eles vão ter baixa visão. Uns mais, outros menos, né? A gente tem alguns casos de albinos que conseguem enxergar 100%, mas são casos raríssimos, né? É verdade. Raríssimos, mas a grande maioria dos albinos, eles enxergam muito pouco. Eles vão enxergar, às vezes... A gente fala em porcentagem, eles não gostam muito que a gente fale em porcentagem, mas é uma média de 30%, né? Mas pode ser que seja mais. Eu já vi albinos que enxergam 50%, 70%, e tem, além disso, eles têm uma noção muito maior do que acontece ao redor, né? E tem, assim, muitas variações entre o albinismo. Já vi albinos com cabelinhos mais amarelados, cabelos mais ruivos, né? Isso, então vai depender muito da quantidade de melanina que cada criança nasce, né? Eu ainda não sei se a Nina vai desenvolver mais melanina com o decorrer da vida dela, né? Pode ser que ela desenvolva. Eu percebo que o cabelinho dela tá mudando um pouquinho de cor. Então tá saindo daquele branco e vindo para um dourado, isso. Então, não sei, isso pode ser uma melanina que tá aparecendo, né? Mas a preocupação maior é com os olhos. E a gente faz muita estimulação visual. Eu vejo, depois a gente vai tocar nesse assunto, mas eu vejo que você coloca muita coisa colorida, né, para que ela vá brincar com aqueles brinquedos, né? Mas a gente vai falar sobre isso já já. Bom, vamos dar uma paradinha para ler aqui os comentários. Aqui a Rosilene falou que ela tem um bebê albino e só descobriram por causa dos olhos. Deixa eu ver aqui, o que ela tinha falado antes. Deixa eu ver se eu consigo achar. O meu bebê tem albinismo ocular, portanto, eu só soube 2 meses depois. Ele tem a característica da nossa família, ele é loiro, e ela também é loira, né? Então, o que acontece? Ele tem o albinismo ocular. Como para as pessoas louras, ou loiras, né? Deve ser até mais difícil, né? Porque se ela nasce numa família que o pai ou a mãe ou os dois são loiros, até descobrir que aquele bebê loirinho não é exatamente louro, ele é albino. Realmente ela está dizendo aqui que ela só descobriu 2 meses depois. Rosilene, obrigada pelo seu comentário. Você quer falar alguma coisa sobre isso? E isso acontece, Celina, porque com 2 meses depois que a gente vai começar a perceber que o olho fica dançando,
né? Que Sim, começa a aparecer o ele nistagmo. faz Aí a o gente corpo, né? Ele isso, fica aí balançando. então, por isso que na família, né, numa família de loirinhos, eu conheço uma mesmo lá no Rio Grande do Sul, que eles, a família inteira, é extremamente, todo mundo branco e muito loirinho. E eles também só descobriram por causa do nistagmo. Aí vai no oftalmo e vê que não tem melanina e aí faz o diagnóstico. E tem até o dia de conscientização do estágmo, né? Imagina que muita gente não deve nem saber disso. Você viu que tem esse dia? Eu vi, também foi uma surpresa para mim. Eu não sabia. Foi agora no mês de junho também, né? Perto do dia da conscientização do albinismo. Eu não sabia e é porque assim existe nistagmo adquirido, né? De outras formas, não só albinos que tem Sim, de nistagmo, repente, né? por causa Então, de um susto, por causa de um barulho muito grande no ouvido, e aí afeta os nervos oculares, né? Eu não aham, entendo muito não disso, viu, gente? É só de ler mesmo. Bom, eu quero concordar aqui com a mamãe, a mamãe da Rafa, né? Dizendo que você, Sara, tem muita luz e a Nina é abençoada em ter nascido nesse lar. Realmente eu concordo, você é linda. A obrigada. mãe da Nina é muito doce e meiga. Você traz com leveza. Que lindo, Deus te abençoe. Também a mamãe da Rafa. Aqui a Pirralhos Kids é a Luciana, que é mãe da Malu, que é uma blogueirinha linda que fez a contação de histórias do Nina, ou do Sabrina, a menina albina, ontem, né, no domingo à tarde. Ela fez a contação de histórias, foi a coisa mais linda. Depois você olha no Instagram da Pirralhos Kids, que é uma loja de roupas infantis maravilhosa. Bom, deixa eu ver aqui. A Luciana, da Pirralhos Kids, está perguntando se você percebe a falta de representatividade. Aí eu acredito, a falta de representatividade talvez nos livros infantis, ou na televisão, ou nas lojas, se você percebe essa falta de representatividade de albinos na sociedade. Sim, eu até ia comentar isso, né, mais para frente, com relação ao seu livro, né? Então, eu realmente, albinos eles não são representados hoje, né? Em todos esses meios que você citou, na literatura, como personagens, né? TV, filmes. A gente não ouve mesmo. Então, quando eu descobri o Sabrina, eu fiquei encantada, me senti representada ali. Ah, que bom. Eu fico muito feliz. Você foi uma das minhas primeiras clientes, assim, que eu fui ao correio, fiz a dedicatória e fui ao correio toda orgulhosa porque eu tinha vendido meu primeiro livro, Sabrina, para alguém de longe, né? Porque na época eu estava na Bahia, até aí com a dedicatória. Você quer ler a dedicatória? Eu não lembro mais o que foi que eu escrevi para a Nina. Não, você escreveu assim: a amiguinha Catarina, que a sua luz e a luz da sua nova amiga Sabrina iluminem os caminhos da inclusão, tornando este mundo um lugar melhor de se viver. Com muito carinho, Celina Bezerra. Você estava em Salvador, Bahia. Isso, eu coloquei Salvador, Bahia. Hoje eu estou em Sergipe. Eu sou professora da rede pública aqui em Sergipe. Mas na época que eu lancei o livro, eu realmente estava lá em Salvador, que é onde eu tenho minha casa também. Então, vamos continuar aqui nossas perguntas. Você tem um Instagram, né? @nina.albina, não é isso? E Isso. nesse Instagram você tem compartilhado todo o dia a dia, a vida cotidiana da Nina, né? Desde o comecinho, quando ela era ainda muito bebê. Inclusive, você postou uma foto dela com o livro Sabrina, a menina albina. Foto é a coisa mais linda. E você provavelmente tem muitos seguidores, né? Muita gente que tem filhos albinos, ou que são albinos, ou que são instituições que cuidam de albinos. E aí eu queria te perguntar quantos seguidores você tem e
como que é o retorno que você tem deles, né? Assim, se eles comentam sobre o que você posta. E como é que foi essa sua decisão, né? De ser generosa, assim, de compartilhar a vida de sua filha com um público desconhecido para você, né? Na verdade, assim, a gente deve ter em média de uns 2.000 e quase 2.500 seguidores, né? Eu não me preocupo tanto, assim, com a quantidade, né? Eu fico muito feliz. A cada um que vai entrando, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que está espalhando informação, desmistificando o albinismo, né? Eu também não fico me dedicando muito ao perfil. Tem que postar, tem que postar, tem que postar. Eu acredito que quem está com a gente porque gosta ou porque quer aprender um pouquinho, né? Eu quero que fique por isso. Mas quando eu criei o perfil, foi mais assim, pensando um pouquinho em mim e pensando mais na neném também, né? Foi uma forma também de fazer com que a família, da parte de pai da neném, acompanhe. Então, tá todo mundo aqui. A minha família toda tá que bacana. Então, Bem-vindos. Tenho minha mãe, minha avó, mas aqui minha prima, mas também tenho as tias da Nina, as irmãs do Marcelo, estão aqui, sobrinha, família inteira acompanhando. Obrigada, gente. Família abençoada de ser. Então, Celina, assim, quando eu criei o perfil, foi mais para uma forma, assim, de eu tentar aceitar o que estava acontecendo, né? Sim. Foi uma forma de eu aceitar, porque, assim, eu fiquei muito preocupada com o preconceito que talvez a neném ia sofrer com o tempo, né? Sim. Ela tinha nascido, era linda, né? E gerou muita curiosidade para todo mundo. Na maternidade, qualquer lugar que a gente vai, eles geram muita curiosidade, né? Muita curiosidade. Então, assim, ela é linda, toda platinada, bonitinha e tudo, mas a visão me preocupava muito, porque eu não sabia o quanto ela enxergaria, eu não sabia se ela ia de fato enxergar, se ela enxergaria pouco, quanto desse pouco vai afetar a vida dela, e assim, o fato dela ter o nistagmo também, de eu saber que ela teria o nistagmo também, porque as pessoas às vezes associam o nistagmo a algum problema neurológico, algum problema mental, né? Cognitivo. E falta muita informação. Da mesma forma que eu não conhecia sobre o albinismo, não sabia sobre o albinismo, muita gente não conhece, né? Não sabe o que é, o que está envolvido, que cuidados. Então, quando eu decidi criar o Instagram, foi mais assim, para eu tentar aceitar. Falei, vamos expor logo, vamos falar o que é, né? Porque eu sei que vai todo mundo perguntar, vai gerar curiosidade, então vamos falar sobre isso. Sim. E depois eu recebi um retorno tão maravilhoso, eu recebi tanta mensagem de apoio, que isso foi acalmando meu coração, né? Então eu fui entendendo que a rede social era um meio, né, de poder levar informação. Então agora hoje eu já não penso mais em mim, eu penso no outro também, né? Exatamente. A quantidade de informações que você compartilha ali, eu não tenho nenhum familiar com albinismo. Minha filha albina é a Sabrina, né? O livro. Para quem entrou agora, Sabrina, menina albina. E eu pego bastante informação lá. Eu faço bastante postagens sobre o albinismo e também sobre a síndrome de Down, que é uma série de livros que eu estou fazendo, uma coleção com temas de inclusão. E eu busquei bastante informação lá no seu Instagram para fazer as minhas postagens, né? E às vezes eu faço repostagem. Eu ali pergunto, Sara, posso repostar na minha página? E aí você fala, por favor, pode sim.
né? Então, eu acho bem bacana isso. É, Deixa eu... Não, Pode e foi continuar. por meio do Instagram que eu também conheci, porque assim, quando a gente descobre, a gente fica com muita preocupação, né? O que envolve ser albino? Então vamos lá, a gente começa a pesquisar e procura e pesquisa e vai, e vai. E foi no Instagram que eu comecei a pesquisar e encontrar muitos albinos, né? Sim. Encontrei muito pais de albinos que os filhos já eram mais velhos do que a Nina. Eu encontrei albinos adultos já, eu encontrei filhos não albinos, de pais albinos. Então, encontrei fora, dentro do Brasil, em todo o canto do Brasil. A gente vai criando uma rede de apoio muito linda. Muito bacana. E aí, o que acontece? Assim como eu recebi muito apoio, muita ajuda de pais, né, que me falaram, não, fica tranquila, é assim mesmo. Eu recebo muitas mensagens de mães, né? Acabei de descobrir que meu filho é albino, meu mundo caiu. Eu falei, fica tranquilo, o meu também caiu, mas a gente junta os Respira fundo e vai, pedacinhos né? e cria um Se tá mundo com mais lindo medo, vai com medo ainda. mesmo. O meu caiu, mas a gente cria um mundo mais lindo ainda. Então, assim, é, hoje a Nina é minha grande oportunidade de poder me conectar com outras pessoas também que estão passando pela mesma situação e, por exemplo, impactar até aqueles que não têm nada a ver com o albinismo e, né, como você comentou você mesmo, e tá ali, né, se informando. Então, eu vou comentar um pouquinho como que surgiu o meu livro Sabrina. Eu fiz uma pós-graduação em educação inclusiva. E eu tinha uma prima fazendo mestrado na área de enfermagem. E no Congresso de Enfermagem da UFBA, lá da Universidade Federal da Bahia, ela me convidou para ir a esse congresso com ela. E houve um momento em que a APALBA, que é a Associação de Pessoas com Albinismo da Bahia, teve a voz, né? Então, várias pessoas falaram, mostraram números musicais, apresentaram uma peça de teatro, e assim, elas tiveram voz. Aqui na Bahia, nós temos, lá na Bahia, né, tem muita gente albina, por quê? Principalmente porque o albinismo tem uma incidência muito grande nas famílias de pessoas negras. Então, em Guiné-Bissau, em Moçambique, em Angola, em vários outros estados, lá Países vários africanos, né? países do continente africano, o albinismo tem uma incidência muito alta. E na Bahia, nós temos também uma incidência muito alta. Só que eu, conversando com o Fernando, lá da APALBA, ele me disse, Celina, a gente tem hoje 600 e poucos associados albinos, mas nós não temos uma contagem, nós não sabemos quantos albinos existem na Bahia e no Brasil também não, porque o censo demográfico, ele não conta a pessoa albina como albina. Se ela nasceu na família negra, ela é contada como negra. Se ela nasceu na família indígena, ela é contada como indígena. Se ela nasceu na família branca, ela é contada como branca. Se ela nasceu numa família oriental, ela é contada como oriental. Então, não existe, eu acredito que no mundo também não exista esse número de quantos albinos existem. E aí, nesse congresso, isso foi em 2006 ou 2004, esse congresso, e aí a sementinha foi plantada, né, em mim. Eu sempre que encontrava algum albino, assim, eu via, mas eu não conhecia. Eu já sabia muita coisa sobre o albinismo, né, porque eu tinha aprendido nesse congresso. E aí, no dia que um rapaz chamado Edivaldo, da APALBA, ele faleceu de câncer de pele. E aí a Andresa Águida, que é uma modelo internacional de São Paulo, se eu não me engano, nesse momento ela está na Itália.
Então, aí a Andresa Águida comentou, fez um comentário de pesar pela passagem do Edivaldo. E eu fiz um contato com ela, assim, eu falei, sim, fará bastante falta na Apalba, né? Mas eu não sabia que ela era albina. Eu não sabia. Eu respondi lá no Facebook uma mensagem que ela colocou muito bonita sobre o Edivaldo. E aí, quando eu escrevi o Sabrina, eu pedi a ela o e-mail dela para fazer contato. Passei o e-mail para ela, perguntei se ela estaria disposta a ler o texto para que eu pudesse validar o que eu estava colocando naquele livro. Porque eu não sou albina, eu não tenho, assim, a vivência de uma pessoa albina. E para mim isso é muito importante, validar o texto do livro. E ela, claro, pode me mandar. Eu, como albina, vou poder te ajudar bastante. E eu não sabia que ela era albina, né? E, no entanto, ela fez uma avaliação muito positiva, disse, eu não vou mudar uma vírgula do que você escreveu. Então, ela validou, e aí eu faço uma dedicatória na abertura do livro. Eu digo a Andresa Águida, por gentilmente ter lido essa obra e por ter emprestado o seu olhar de menina albina para validá-la. Então, assim, foi uma questão de conexão, de universo mesmo, entrando em movimento, né? Agindo. E quando você coloca lá albinismo no Instagram, né? A Andresa é uma das que vem, né? O perfil dela, Albinismo em Foco. E eu comecei a seguir e eu vi que ela postou o seu livro, né? E aí que eu fui atrás de você e te encontrei. Então, a Andresa também é a nossa conexão. Então, ela é a nossa conexão, né? Eu acho que ela não está aqui assistindo, mas depois eu vou salvar. Eu mandei para ela o convite, mas ela deve ter outros projetos no momento. Eu não sei se ela ainda está na Itália, porque aí o fuso horário é diferente, então pode ser. E você também está num fuso horário diferente, né? É 1 hora menos aqui. 1 hora menos aí. Tá certo. Bom, na sua família ou na família de seu esposo, vocês têm alguém com albinismo que vocês conheçam? Ou é algo de alguma geração mais anterior? Então, quando eu criei o Instagram da Nina, logo no comecinho, eu recebi uma mensagem de uma prima distante minha, que mora na Bahia, né, porque a nossa família, tanto os avós da Nina, os avós, tanto paterno quanto materno, eles são da Bahia, né? Então, você falou que tem, né? A gente estava falando que tem uma incidência muito grande na Bahia de albinos, né? No Nordeste em si, na verdade, tem até alguns pais aqui também do Ceará que acompanham a Nina. Obrigada aí, o Ricardo, os pais do bem. Então, aí eu recebi uma mensagem de uma prima minha, mas assim, muito distante, a gente nunca mais teve contato, conheceu quando era criança, falando que ela tinha um irmão que era albino. Então, eu tenho um primo, hoje eu sei que eu tenho um primo albino, que mora lá na Bahia, mas eu também não tenho contato, eu comecei a ter contato depois, né? Mas da família do meu esposo, a gente não descobriu ninguém ainda, né? Então, porque para a Nina nascer, tem que ser 50% do pai e 50% da mãe, né? Eu carrego a família dele, ele ainda não sabe de quem veio. A gente ainda não sabe. A gente pesquisou, perguntou para as tias, para todo mundo, e ninguém nunca ouviu falar de albino na família. Então, provavelmente, foi uma geração muito passada dele. Mas ele tem o gene do albinismo, senão a Nina não existia. Não existia. É verdade. Vamos ler mais alguns depoimentos, que a gente já falou bastante, mas... deixa eu ver, alguém aqui agradecendo pelo... Deixa eu ver aqui, vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. É porque não dá para acompanhar todos os... aqui. Acompanhar, o Ricardo está falando aqui. Acompanhar o desenvolvimento da Nina é um grande alento para todos nós.
percebemos que podem levar uma vida completamente normal, mesmo com algumas limitações. Com certeza. Eu que trabalho com inclusão em todos os meus livros, eu costumo dizer o seguinte: qualquer que seja a característica ou deficiência que uma criança tenha, ela tem uma limitação. Por exemplo, uma criança cega ou baixa visão, ela vai ter a limitação da visão. E todas as outras possibilidades que uma criança dita normal tem. Não existe. Uma criança cadeirante, ela tem a limitação do caminhar, mas ela tem todas as outras possibilidades. Eu conheço pessoas maravilhosas. Eu tenho uma jovem de 21 anos que tem paralisia cerebral, tem dificuldade de movimentos das mãos, anda de cadeira de rodas também, e ela tem um livro maravilhoso. Lá no meu perfil do Instagram, eu vou citando essas pessoas, divulgo o trabalho que elas fazem. Então, assim, são limitações que não invalidam as potencialidades, né? Então, com certeza. Então, só que para uma mãe, né, ou para a família que descobre, é complicado, porque você saber que seu filho vai ser deficiente visual, tá, mas até você saber, né, dessa deficiência visual, se é cegueira mesmo, ou se é só baixa visão, isso vai dando uma angústia até você se acalmar, né? Mas independente disso, com o passar dos meses, você vai percebendo. Então, a própria criança te acalma. Você vai percebendo que a baixa visão, ela é uma limitação, é uma deficiência, mas que ela precisa de cuidado, de um estímulo maior. Por isso que a gente fica estimulando mais. Toda criança, todo bebê, ele precisa ter estimulação de todas as formas, né? De coordenação. Seja auditivo. Isso, tudo mais, né? Mas no caso de quem tem baixa visão, no caso da Nina, a gente tem que estimular o dobro. Porque tudo é compensado, né? Com a baixa visão, ela não vai ter tanta noção assim. Eu preciso estimular a noção dela de profundidade, de percepção de ambiente, né? Mobilidade, altura, e tudo isso a gente ensina desde criança, né? Por isso essas atividades que são normais para qualquer criança, mas com a Nina a gente faz muito mais. Eu entendo. Olha, a Rosilene está falando que no começo ela chorava muito também, né? Quando ela teve o bebê albino. E ela diz assim: gente, o oftalmologista pede para a gente deixar o quarto bem escuro quando o bebê vai dormir. Depois ela colocou, não, né? Então, pede para não deixar a cortina aberta. Então, você também recebeu essa orientação de deixar tudo escuro ou não? Então, como eu comentei, eu entro em contato com vários pais de todos os lugares, né? E cada um deles me trazem um relato diferente da forma como foi abordado, acolhido pelos oftalmologistas. Sim. A grande questão é que os médicos, eles também não estão preparados para atender bebês albinos, né? Então, como o albinismo é algo raro, é difícil um médico que se dedique a estudar o albinismo, né? Então, a maioria dos médicos também vão assim, meio que vão começar a pesquisar, vão começar a se inteirar do caso, se tiver boa vontade, né? Então, no meu caso, a gente sempre teve cuidado com a luz solar, para não afetar muito os olhos, né, e a pele. Mas a questão de quarto escuro, talvez numa atividade de estimulação visual ou outra, eu trabalho muito com iluminação, né, com lanternas e tudo mais. Sim. Eu só queria fazer um adendo bem rapidinho, Celina, quando você falou a questão do senso. A gente tem a Pablo, eu até fiz um post esses dias
falando sobre isso, que a gente tem a Palba, a gente tem o Amor à Pele, que entrou aqui também, algumas organizações, instituições, e tem o Instituto Nóbrega agora, né, que é o apadrinhado pelo Carlos Alberto de Nóbrega, e eles Sim. estão fazendo o censo, eles estão contabilizando os albinos no Brasil. Então, Ai, é que bem bacana. interessante. A gente Tem tem divulgado. Casa Azul também, né? Instituto Casa Azul, você conhece? Conheço, mas é que eles fazem um trabalho inclusivo em geral, não Em só para geral, albinos, não é? não é exclusivo de albinos, exato. Aqui a Uhum. Maria Clara Bertolin está dizendo, gente, eu passei por 6 oftalmologistas, né? Até ter o diagnóstico, assim. Porque a Maria não é albina, não tem problema neurológico, não tinha motivo para nistagmo. Até encontrar alguém que nos desse essa luz, foi uma longa caminhada. Exatamente, é nistagmo, né, o nome das características. Nistagmo. Então, eu achava que era estagmo, nistagmo. Então, Então, eu imagino aí como que a mãezinha da Maria Clara passou, né, por essa dificuldade. E, assim, lá na Bahia tem uma ilha chamada Ilha de Maré, que tem muitos albinos. E a atividade principal deles eles são marisqueiros, né? Eles pegam marisco, então ficam no sol durante o dia. Então falta muita orientação, porque muitos deles não têm essa orientação que você tem, que outras, a Rosilene tem, que a Andresa Águida tem, que várias pessoas têm acesso à informação, então tem a informação. Agora você imagina pessoas que não têm essa informação. Eu lembro que quando eu era pequena, eu via muito albino usando roupa completamente preta, que diziam que era para os raios do sol não entrarem no corpo, né, da pessoa. E eu acho que não deve ser, a roupa preta talvez deve esquentar muito, não sei, eu não tenho noção. Não tem nenhuma orientação. Hoje já temos essas roupas com a fibra... Com proteção UV, né? Proteção, né? Foi essa orientação que a gente recebeu, né? De protetor solar e roupas de proteção UV, né? É que assim, cada caso é um caso. A gente tem variações, né? Por conta do nível de melanina, a gente tem variações também, né? E cada albino também se enxerga e enxerga o albinismo de uma forma diferente, né? Diferente, muito particular né? isso. Eu estou vendo aqui que Desculpa. A boneca albina está dizendo, a Laís é a primeira da família. Nossa família ainda não descobrimos ninguém com albinismo. Então, a boneca albina, que é a Laís, a mamãe dela, o papai, não sei, está falando aqui que ela é a primeira da família com albinismo. Eu tinha lido, eu até conversei com um geneticista essa semana, que pode ocorrer albinismo há 6 gerações para trás, e depois só aparecer um novo albino 6 gerações para frente. Então, aí fica quase que impossível, se não tiver registro escrito, de que aquela família teve um albino, né? Mas ele me tirou, ele disse, não, normalmente em todas as gerações, ou sim ou não, vai ter, como a criança, os filhos gêmeos, né? Tem famílias que têm casais de gêmeos, ou 2 meninas ou 2 meninos, e não lembra, não sabe de quem veio esse gene para vir assim, para vir a criança gêmea, né? Então, eu não sei, no caso do albinismo, se provavelmente no caso daqui da boneca albina da Laís, pode ser que lá para as 6 gerações para trás tenha alguma pessoa albina, né? Ela é do Rio de Janeiro, né? Então, aqui a Stephanie está dizendo que depois de 2 gerações, ela veio albina. Oi, Stephanie. Bom, gente, é muito comentário. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aí presente, que está assistindo a live. Se quiser seguir a Nina Albina, que tem bastante informação sobre o albinismo. Quem quiser me seguir, eu posto lá os meus livros,
meu dia a dia, se botam lá um desafio para tirar foto preta e branca e postar, eu posto. Eu não tenho assim essa divisão, eu não tenho um Instagram pessoal e um profissional. É uma coisa só, mas todos são bem-vindos, tá bom? Bom, eu queria saber para você, no meu livro, Sabrina, Menina Albina, você gostou do livro e eu queria saber se você gostou do livro e se ele vai te ajudar na educação da Sabrina, na explicação para ela do que é o albinismo. A gente conversou sobre isso, né? Sobre representatividade. O livro em si, dá para ver que eles são de uma família negra, né, Celina? Nesse livro aí, sim. Né? Então, aqui a família. E esse contexto familiar gera muito mais preconceito, né? Então, isso vai ajudar, eu imagino, muitas outras famílias que vão passar por essa mesma situação, né? E aí, eu me identifiquei muito por entender que a gente vai viver se adaptando sempre, né? Quando você fala que espera o sol baixar, né, para ir brincar à tarde no quintal. Então é bem isso, né? A gente toma todo o cuidado possível. E sobre representatividade, né? Quando a Nina poder ler esse livro, aprender a ler e poder falar, olha, eu tô aqui, né? Se enxergar também aqui. Eu acho que é bem bacana. Eu tenho contato com outras mães ou até mesmo crianças aqui que veem a Nina e comparam com a Elsa, né? Da Frozen. Então, sim, da Frozen. Sempre. Então é a única personagem, mas a gente também não sabe se foi intencional ou não. Simplesmente é loira, em nenhum momento fala que é albina, né? Mas rola a identificação. Então, a Nina vai poder se identificar com a Sabrina. Eu sou muito grata a isso, né? Por ter encontrado você. Quando eu vi esse livro, eu falei, não, eu quero ter aqui. Olha só, eu fico muito feliz, assim, porque, assim, quando eu escrevi o livro, como eu te falei, eu não conhecia, não tinha amigos albinos, né? E hoje, assim, um mundo se abriu para mim. No lançamento da Sabrina, nós tivemos, assim, a PALBA em peso, que é a Associação de Portadores de Pessoas com Albinismo da Bahia, esteve presente. Aqui tem a Paulinha Almeida, que estava presente, ela não é albina, mas ela estava presente no lançamento do livro. Tem a Evelyn Marchand, também estava presente no lançamento do livro. E, assim, foi lindo de ver tantas pessoas albinas no lançamento, indo com todas as outras pessoas que estavam lá, que tinham aquela curiosidade de saber. Então, nós descobrimos o Renê, que canta samba, e o Renê, ele tem o samba do albino. É lindo o samba, é muito bacana. Vou até pedir para ele gravar para a gente postar na minha página lá, o samba do albino. E o Renê é pai de uma menina negra, então ele é um albino de família negra. A filha dele é negra, ele é muito branquinho, clarinho, albino, né? E a filha é negra. Então, acontece do negro ter filho albino, também do albino ter filho negro ou não albino, né? Então, isso aí é bem legal estar falando. Nosso tempo está acabando. Vários, mas já! O tempo está acabando e eu preciso salvar essa live que está maravilhosa, né? Então, Sara, eu quero agradecer a você e ao Marcelo pela generosidade de ter apresentado a Nina para a gente e por ter falado e se disponibilizado você para falar para a gente sobre o albinismo. Tenho certeza que foi, assim, enriquecedora. Foi uma tarde de muito aprendizado para mim e creio que para muita gente que está aqui assistindo também. Eu agradeço e quem puder nos seguir, né? A gente está às ordens. Você pode fazer seus agradecimentos e dar o tchau para todo mundo. Gente, um beijo e muito obrigada, viu? Para todos que estiveram aqui presentes.
Pode Celina, falar. obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com você, podendo falar sobre albinismo, levando informação para muita gente. Parabéns pela sua atitude, né? De também, com a Sabrina, levar mais informação. Sigam a Nina. Eu também estou aprendendo. Eu sou há 1 ano apenas mãe de albino, então eu tenho muito para aprender. Vamos aprendendo juntos. A gente Obrigada vai por aprendendo junto. a gente está à disposição sempre. Um beijo para quem Então, estava, família e amigos. E famílias fãs da e Nina, amigos, obrigada. um beijo para a Nina Tchau. e feliz Dia do Amigo para todos também. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.